E eu até estava aqui lembrando, quando você foi comentando isso, eu fiz recentemente uma constelação numa menina jovem, né, uma adolescente, acho que está com 13, 14 anos, e ela tem um diagnóstico aí de borderline, né? Então ela já tentou até o suicídio, já foi internada algumas vezes, muita agressão, dificuldade de ela se relacionar com frustrações, né? Então teve um namoro e daí ela ficou muito mal, né? Então, enfim, toda uma história. E eu sugeri, né? Eu atendi ela com homeopatia e depois sugeri que ela fosse nos grupos. E ela chegou aí, foi no grupo e a gente constelou. E foi muito intenso. Aí você comentou aqui da identificação, né? Essa menina, no trabalho fenomenológico, foi aparecendo lá na constelação uma profunda vinculação com uma geração, né, uma pessoa da família que tinha falecido muito tempo atrás. A gente não conseguiu perceber em qual geração essa morte aconteceu, mas de fato existia uma história que talvez essa pessoa tivesse sido assassinada e no campo apareceu também esse assassino, né? E a partir desse momento que ela consegue olhar para aquela situação, por mais difícil que seja, algo começa a mudar um pouco nela ali, né? Então, no final, né, depois de todos os movimentos da constelação, ela comentava que estava se sentindo aliviada, que é uma declaração, né, é um compartilhar muito comum, às vezes, quando a pessoa, né, entrou em contato com aquele tema mais essencial, né? Então, aqui mostrando uma identificação até dupla, né, com uma pessoa que morreu, né, que foi assassinada, e com uma pessoa que nem pertencia inicialmente à família, mas pelo fato de ter assassinado alguém daquela família, de alguma forma, está aparecendo dentro do campo, é importante. Eu queria que você comentasse um pouco também disso, né? Nesses casos, quando tem transtornos mentais muito importantes, como transtornos de personalidade, esquizofrenia, muitas vezes a gente vê dinâmicas em que aparecem assassinos, assassinatos, e esse é um dos pontos que talvez do pensamento do Bert Hellinger é mal compreendido, né, de que é preciso olhar para também o assassino, é preciso olhar para ele como ser humano, e as pessoas falam assim, como assim, what, né? Então, queria que você trouxesse um pouco da sua impressão sobre esse ponto, né, na saúde e doença. É bonito a gente perceber que o Bert não inventou, o Bert descreveu o que Isso, apareceu nos campos fenomenológicos. Então, não é uma teoria que precede a experiência, é a experiência que revela a teoria. E o que o Bert percebeu nos campos de fenomenológicos, estudando os campos familiares e as expressões das pessoas na saúde e na doença, é que nós não só nos vinculamos aos nossos ancestrais e a todos aqueles que estão ligados a nós dentro da linhagem direta por força de vida, mas nós também nos conectamos aos nossos vínculos de amor sexual, aos nossos e aqueles que nos geraram alguma vantagem existencial, por exemplo, que permitiram que aquela vida seguisse adiante, como pais adotivos e tantos mais, tanto quanto aqueles que deram vida ou tiraram vida do sistema. E ele mostrou que esta vinculação de vítimas e algozes, ela acontece de forma natural dentro do sistema até que haja reconciliação. E reconciliação, na linguagem da constelação, é um lugar de amor para tudo e para todos, e a responsabilidade a quem compete. O que é isso, Luiz? Isso, na verdade, é a descrição da vida. Essa é a lei natural. Se nós olharmos outras filosofias, se nós olharmos outras formas de apreensão da realidade, nós vamos ver as mesmas descrições. Se você pegar, por exemplo, o Espiritismo falando da reencarnação e cada um voltando e assumindo as suas consequências, você vai ver que o movimento da vida dentro dessa visão é a mesma coisa. Cada um assume aquilo que é seu e vítimas e algozes voltam, às vezes, para poder se reconciliar. Se você pensar na história de vida das pessoas, é a mesma coisa. Então, o que o Bert descreveu foi lei natural que estava se apresentando ali dentro de uma percepção fenomenológica. E essa lei natural é quando há reconciliação, há paz. Quando há
exclusão a sintoma. Assim, o movimento de ficar inteiro na vida, ele é o movimento de nós respeitarmos aquilo que aconteceu, as coisas como foi, a responsabilidade de cada um como é, e deixar o destino a quem pertence. Né? Então, um descendente, ele vai representar uma vítima ou um algoz, e nós podemos ver isso por detrás, seja de sintomas mentais, sintomas físicos ou de histórias de vida, por vínculo de amor cego. E nesse vínculo de amor cego, esse descendente vai dizer: no coração eu vejo você, no coração eu incluo você, no coração eu represento essa dor que não pôde ser integrada, esse sofrimento que não pôde ser dito, essa honra que não pôde ser dada ou celebrada, essa responsabilidade que não foi vivenciada. E assim, quando nós temos a oportunidade de reconhecer aquilo que se passou e olhar com respeito para o que passou e tomar a força de vida que veio também de todas as experiências, de todos os destinos, então movimentos de liberdade podem acontecer com mais clareza. Que movimentos de liberdade são esses? Às vezes, atenuação de sintomas, às vezes viver mais em paz com o seu próprio sintoma, ou com a sua própria doença ou realidade, ou mais inteiro na vida, ou mais presente na existência, ou com maior fluxo de vida, e tantas outras repercussões. Parece, se me permite aqui um paralelo, né? E se você pensar diferente, você pode colocar. Mas o que você foi falando, assim, né? O pensamento do Hellinger, ele coloca, né, essa questão das consciências, né? Então, a consciência pessoal, né? A consciência em que a gente muitas vezes está envolvido dessas vinculações muito focadas em amor cego, né? Muito dominadas por amor cego. A consciência familiar também dentro desse jogo, né? Ainda a gente está numa percepção assim de ampliar, ainda não é uma ampliação tão grande. E depois ele fala da consciência espiritual, que quando você fala desse ponto aí no final, né, de a gente conseguir se entregar para um fluxo maior de vida e confiar e simplesmente né, poder não interferir que esse fluxo possa acontecer, parece um pouco que o Hellinger colocava desse amor do espírito, né? Dessa consciência espiritual. Não sei se é assim que você entende também esse termo, consciência espiritual do Bert Hellinger. Sim, compreendo dessa maneira. E eu acho que nós tivemos que resumir a constelação familiar numa palavra, daquilo que ela anuncia e daquilo que ela ensina. Essa palavra é fundamentalmente respeito. Porque você lê um texto fundamental aí no início, que mostra que não basta ter amor, o amor precisa respeitar a ordem. Amor não falta, mas por amor eu vou lá xeretar o que é do outro, por amor eu vou representar o que é do outro, por amor eu vou tomar para mim o destino do outro, por amor eu vou querer salvar o outro. E esses movimentos de amor, na verdade, nos levam para o fundo do poço, porque embora seja um amor, são um amor cego. Então o amor, ele está na ordem quando há respeito. Maravilhoso. Porque o amor cego, e isso é bonito de saber, o amor cego não respeita quem veio antes. Ama isso, muito, ele inverte as ordens, né? Porque quando eu olho para um pai e digo eu te salvo, significa eu trato esse pai como incompetente, como incapaz de lidar com o seu próprio destino. Como se fosse uma criança que precisasse ser tutelada e não como a pessoa digna que é. Quando eu olho para um ancestral e foco somente na dor que aquele ancestral viveu, e quando a narrativa familiar passa a contar aquela história apenas pela perspectiva do sofrimento, então eu reduzo a grandeza daquela pessoa e daquela experiência ao seu sofrimento e à sua dor. E tira a força, né? E tiro a força daquela pessoa, daquela experiência e do movimento. Então, no fundo, o amor cego, embora seja amor, ele não respeita quem veio antes. Então, a essência da constelação familiar é perceba o amor e respeite.
respeita a ordem, respeita a grandeza, respeita o seu lugar no sistema, respeita o seu direito de liberdade, respeita o seu movimento de ir para a vida, respeito. Respeito para mim é essa consciência espiritual que o Bert fala. E, Andrei, na tua experiência, né, a gente já está aqui avançado um pouco, até pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para o Andrei, para mim, fiquem à vontade, podem colocar aqui no Q&A aqui, que tem embaixo, né, a interrogação, porque às vezes aqui na live a gente não consegue acompanhar, vai aparecendo as mensagens de vocês, a gente não vê mais, mas coloquem ali as perguntas, a gente já vai abrir, e eu queria perguntar para o Andrei sobre a sua experiência, né, seu acúmulo de constelações aí, às vezes com esses temas de sintomas e doenças, saúde, se você notou, por exemplo, algumas doenças bastante impactantes como câncer, doenças autoimunes, a própria obesidade, enfim, se tem dinâmicas que tendem a se repetir ou quais dinâmicas muitas vezes você percebe em certos padrões, como nas dermatites, né? Eu tive o caso de uma paciente minha que sofreu de uma dermatite atópica muito grave, muito refratária aos tratamentos convencionais, e no campo, quando a gente pôde perceber que essa dermatite era uma forma de defesa a um amor que estava totalmente suprimido e sendo totalmente tomado pela raiva de uma irmã, de uma meia-irmã que tinha se suicidado, né? E ela consegue, então, resgatar essa irmã no campo e consegue resgatar esse amor. Ela passa a não se coçar mais, ela passa a não se escoriar mais e começa a melhorar, né? Então eu queria, e no caso, né, nesse caso de dermatite, tinha muito a ver com esse movimento interrompido de amor. Eu queria que você falasse então da tua experiência, assim, se algumas doenças você nota alguns padrões, né? Principalmente essas doenças mais impactantes, né? Como a gente citou aí. Uhum. Não, na verdade eu não noto padrões não, Luiz. E eu busco ter esse olhar mais individualizado. Eu noto padrões, e você tem toda a razão, nessa questão da gente perceber questões emocionais por trás dos sintomas de pele, respiratórios, alergias e esses movimentos. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós podemos dizer que, de forma generalizada, né, que é bastante frequente por detrás desses sintomas. Agora, a expressão da sistêmica por detrás das doenças, o que eu vejo são aqueles padrões que eu disse mesmo, as expressões do amor cego, né? Como essa que você contou, que é um amor cego pela um vínculo com uma exclusão, com uma dor, com um movimento vivido. Então eu encorajo sempre as pessoas a olhar para tudo que está excluído no seu sistema, a olhar para as narrativas familiares, a olhar para os segredos familiares, a olhar para as questões que vive, né? E claro, tudo isso, e se trata de uma doença, junto de um screening médico adequado, de um acompanhamento médico adequado, de medicação adequada, de todo um cuidado, né? Para abordar aquelas enfermidades numa perspectiva mais ampla. Eu já estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas, né? E eu vou fazendo e você pode ir comentando aqui. O Vandercy colocou assim, né? O que posso constelar sobre Alzheimer na minha família? Minha mãe e avó materna tiveram e uma tia materna também está desenvolvendo. Uhum. Só uma constelação individual para saber se tem alguma questão sistêmica e qual seria. Não tem respostas prontas, não. Dentro de conhecimento sistêmico não tem resposta pronta, tal coisa. Embora frequentemente a gente observe por trás de uma doença ou outra, questão X ou Y, as questões precisam ser sempre individualizadas. É igual tratamento homeopático. Precisa ser sempre individualizado e olhado dentro da história do seu sistema. Isso que você falou é muito sintomático, né, da homeopatia. Às vezes a pessoa fala, eu tô com insônia, qual remédio homeopático é bom para isso? Né? Eu falei, não sei, vai depender. A mesma coisa da constelação, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, esse tipo de doença, o que tem a ver e tal? Olha, tem lá em livros várias dinâmicas descritas, mas cada caso é um caso. Às vezes você vai abrir o campo, aparece outra coisa completamente diferente. Qual que é o remédio homeopático para insônia? Depende, quem que é o insônia? Né?
Quem é a pessoa que não dorme? O que que acontece? Que características são essas dela, né? A homeopatia é para a pessoa, não é para o sintoma, mesma coisa. O olhar sistêmico é para a pessoa e para o sistema, não é para a doença. Maravilha. Aí tem a Fernanda aqui, que também é colega homeopata. Qual é a diferença, na sua opinião, de constelação de movimento sistêmico? Uhum. Eu não sei o que que ela está chamando de movimento sistêmico, Também. porque é um termo muito amplo, né? Mas eu posso dizer, o que me ocorre dizer a partir disso é o seguinte: constelar é fazer um movimento dentro do coração. A representação em campo, ela é um método de acesso ao campo. Mas eu posso fazer isso através de bonequinhos no consultório, com âncoras de solo. O constelador pode perceber, o constelador pode campo sem precisar de nenhuma representação. A própria pessoa pode perceber direto o campo sem precisar de nenhuma representação. Então, constelar é olhar dentro do coração para os vínculos sistêmicos, encontrando uma percepção que nos toque. A partir daí, há um movimento. Eu preciso integrar aquilo que foi percebido, alimentar, deixar um movimento seguir. Então, eu costumo dizer, quando nós estamos falando de caminhos de solução, nós costumamos dizer que solução é igual a 3 movimentos: percepção, mais decisão, mais atitude. Então eu entendo que a palavrinha solução é esse bloco: percepção, mais decisão, mais atitude. Preciso perceber, preciso fazer um movimento de tomada de decisão em cima daquilo que é percebido e converter aquilo em um movimento de atitude. Esse é um movimento sistêmico dentro do coração. Que lindo. Muito bonito. Aí tem aqui a Renata colocou, uma pessoa que sente queimação no corpo, fez todos os exames, foi em dezenas de especialistas, modificou hábitos alimentares e medicamentos e não melhorou. O que fazer? Tomar arsênico álbum. Procurar um homeopata para olhar para isso, né, com um aspecto homeopático e ajudar você, né? Eu brinquei aqui citando um dos remédios que tem essa característica, que tem essa sintomatologia, mas a questão é individualizar aquilo que você sente com a ajuda de um profissional que te ajude a perceber o sintoma de uma forma ampliada, né? Muito frequentemente a homeopatia serve a isso. Maravilha. Tem uma Silvana colocou, a trombocitopenia essencial tem alguma expressão sistêmica? Acho que você já colocou um pouco da ideia, né? Não tem nenhuma doença que nós vamos poder falar tenha ou não tenha, porque a questão não é a doença, mas a experiência do sujeito por detrás daquele movimento, tá? Então, sempre que vocês quiserem saber ao respeito de uma experiência individual de vocês com um adoecimento, é preciso que vocês individualizem através de uma busca pessoal e de uma ajuda individualizada e pessoal para olhar para aquele sintoma. Excelente. E aqui a Karine está perguntando, Andrei, por onde começar a estudar melhor sobre constelação, livros? Eu sugiro os livros do... É difícil responder essa pergunta, porque o Bert, embora excelente, ele não era didático na escrita de livros. Então, os livros dele não são dos mais fáceis. Exatamente. Não é? Então, às vezes a gente fica tentando. Foi para isso que eu criei a imersão online em constelação familiar, os meus cursos online, porque são métodos de auto-aplicação para a pessoa aprender a compreender essa perspectiva e aplicar, né? Então, eu diria começar pela minha imersão. Mas, em termos de livros, vocês encontram os livros da editora Atman ou os livros da editora Cultrix, de Bert Hellinger. Um livro que eu gosto muito é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, do Bert. Muito bom. Esse é um bom livro de começo.
Tá bem didático, tá dividido por temas também, né? Eu É, acho que o que o Andrei falou, assim, muitos dos livros do Bert Hellinger são de seminários, né? Então, tem muitos assuntos, muitas constelações. O primeiro livro que eu fui ler do Bert, que foi As Ordens do Amor, eu tive muita dificuldade porque eu não participava muito de constelações e é, eu não entendia nada daquele genograma lá que estava nos livros. Eu falei, meu Deus, o que que ele quer dizer aqui? E a partir do momento que você começa a participar e começa a ler, e essa é uma sugestão que eu daria para as pessoas que estão interessadas, né? De participar de grupos de constelação e ao mesmo tempo ler um pouco. Eu acho que é a melhor combinação, né? Do que só ler a constelação nos livros não vai fazer muito sentido. É é. preciso vivenciar como participante, vivenciar constelações de outras pessoas, entrar no campo, sentir o que é entrar e sair do momento aí. E tem uma última pergunta aqui, Andrei. A Nath perguntou assim: como é feita a constelação à distância com bonecos, se não tem pessoas para descrever os sintomas? Uhum. Ah, o próprio constelador pode mover os bonecos, ou a própria pessoa pode mover os bonecos, segundo aquilo que ela está sentindo da percepção de campo. Então, tem vários métodos diferentes para você trabalhar com os bonecos, ou trabalhar à distância, ou trabalhar sem bonecos também. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar sem boneco, sem nada, percebendo direto o campo, junto com a pessoa e já entrando nas intervenções e nos movimentos. Então, cada pessoa trabalha de um jeito que fica mais confortável, mas o fundamento de qualquer constelação é a percepção do campo fenomenológico, que é um campo de energia, o campo da realidade que irradia daquele sistema, daquela pessoa, que está presente em toda pessoa, porque todos nós trazemos o campo do nosso sistema inteiro e que a gente pode acessar quando a gente aprende. Maravilha. Até uma pessoa perguntou aqui também sobre os cavalos. Acho que é a mesma questão, né, Uma coisa, Andrei? Os cavalos cavalo, também, claro. eles são seres sensíveis e eles percebem esse campo, essa informação. E, enfim, as pessoas são extremamente impactadas pelas constelações de cavalos, porque é um animal, enfim, mas é o mesmo fenômeno, né, que acontece com pessoas, ou com animais, ou com papéis, ou com objetos, né? Acho que é o mesmo fenômeno, né? É isso mesmo. Maravilha. Andrei, muito gratidão, né, de Eu que ter, agradeço. mesmo com as dificuldades técnicas aqui que a gente teve, a coisa fluiu muito bem, foi muito bom te reencontrar aqui virtualmente e já faço um convite, de repente você pode estar vindo para Curitiba fazer um seminário seu, a gente pode organizar, seria muito bom Tá contar aqui com a tua presença de novo, tem muitas pessoas que gostam de você aqui e que bem. sempre falam muito bem do teu trabalho, então você é super bem-vindo em Curitiba também, aqui para um Obrigado. próximo encontro. E gratidão pelo teu tempo, pela tua energia, por você ter compartilhado a tua trajetória aqui também com todos nós. Imagina, eu que agradeço, Luiz. Obrigado aí pelo belo trabalho que você realiza, por ter me convidado, para a gente poder trocar. Depois eu vou te convidar também para ir abrir uma live no meu canal para mais pessoas também te conhecerem. Pessoal, vocês que me seguem, que estão por aqui, que chegaram nessa live, ó, cá em cima tem aí o arroba do Luiz, Dr. Luiz Nicolodi, Luiz F, né? Luiz F. Nicolodi. Luiz F. Nicolodi. E sigam, vocês vão aprender muito sobre homeopatia, sobre medicina, sobre tantas outras coisas mais. E é uma alegria, né? A gente poder trocar, poder partilhar e somar. Nós estamos vivendo momentos que a gente precisa tanto daquilo que integra, daquilo que inclui, daquilo que respeita, né? Porque se a gente olha para o nosso cenário político, social nesse momento, o que está se desenhando cada vez mais? São espaços de exclusão, espaços de eu versus eles, espaço de eu melhor que eles, espaço de nós certos, eles errados, qualquer que seja o pensamento político, social, econômico, e dentro das famílias, levando a tantas exclusões e a tanto sintoma, e a gente vê na constelação que o caminho de paz é só quando nós aprendemos a eu e eles, né? Quando a gente aprende a falar o nós, aprende a reconhecer que também em nós tem essa mesma coisa que a gente vê fora, né? Que não é o bem contra o mal, é bem e mal dentro de mim, é bem e mal dentro do outro, é a gente incluir luz e sombra, integrar opostos,
ter a capacidade de dar um lugar no coração para aquilo que já está amado e não está, né, ainda. Então, esse caminho de respeito, eu acho que nós estamos construindo, precisamos caminhar, e é maravilhoso que a gente tenha a oportunidade de, seja na linguagem da medicina, da homeopatia, da constelação, da psicologia, da meditação, da espiritualidade, a gente trocar e semear nesse mundo esse lugar do respeito e do amor que abraça tudo e todos, né? Então, E muito buscar obrigado. essa coerência, né, André? Buscar essa coerência de a gente questionar também as nossas intolerâncias, quando a gente começa a entrar nessas dinâmicas de exclusão, né, que podem acontecer várias vezes no mesmo dia. E a É, gente precisa, como eu defendo muito o mindfulness, precisamos estar atentos quando a gente começa a escorregar para esses lugares sombrios, assim, e transformar isso, né, trazer esse senso que você acabou de desenhar aqui, de realmente olhar para todos e cada um tem sua opinião, mas vamos respeitar, vamos ser tolerantes, não é. vamos semear aí coisas que trazem, né, que tem frutos mais negativos mesmo, né, E está discórdia e presente no exclusão. presente, né, Luiz? Está presente no E, presente, com estado de presença, com conexão com o corpo, com percepção da realidade que se manifesta. Acho que esse centramento nós estamos precisando muito. maravilha, querido. Obrigado e boa noite para você, boa noite para Também. todos que nos ficaram aqui. Vai ficar Obrigado pela gravado, pessoal. Vou paciência deixar com os problemas gravado. técnicos. Tem problema. A gente vai gravar, deixar gravado ali para quem quiser depois reassistir ou encaminhar para alguém querido, tá bom? Boa noite, Andrei. Obrigado. Obrigado. Grande abraço.